o mapa da intuição. Porque 95% dos terrestres falham em construir a sua vida verdadeira rica. Porque falham em seguir a sua intuição. Sabendo que a sua intuição é o hacker, é o mapa que vai literalmente te fazer manifestar a vida verdadeiramente rica. Hoje eu vou te mostrar aqui como usar o mapa da intuição para você pegar atalhos para manifestar a vida rica que você merece. Para manifestar os seus desejos mais inimagináveis, que antes você ia demorar 10 anos, agora você vai encurtar em 1 ano, ou em 6 meses, ou em 3 meses. Vai depender de quanto você usa o mapa da intuição. Presta atenção, fica aqui comigo. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, porque aqui falamos sobre manifestação, consciência, riqueza e identidade. Ok? Vamos lá. Imagina essa cena, que você está jogando Need for Speed Carbon. Se você é da época de Need for Speed, do PlayStation 2, você sabe do que eu estou falando. E você está jogando e os seus adversários começam literalmente a colocar carros poderosos. E o seu carro é o mais simples possível. Só que você tem o contato do dono do Need for Speed Carbon. A pessoa que criou o Need for Speed Carbon. E você liga para ele e pergunta quais são os atalhos que tem escondido. E ele começa a te falar. E enquanto os carros que são o teu adversário faz uma volta tremenda e demora 5 minutos fazendo uma volta na corrida, você pega um atalho pela direita, onde você literalmente encurta o seu caminho fazendo uma passagem de atalho que leva apenas 2 minutos, enquanto ele leva 5. Então você vai estar 3 minutos à frente dos seus adversários. E assim sucessivamente, e você ganha a corrida. A sua intuição, literalmente, é o mapa que te faz hackear a sua realidade, pegar os melhores atalhos e saber as respostas certas, saber o que falar na hora certa, saber se assina um contrato ou não e saber as coisas que vão acontecer antes que aconteça, para que quando acontecer, você soubesse que tinha acontecido. Essa é sua poderosa intuição. É o mapa que te dá atalhos nessa realidade 3D para você manifestar a vida que merece, a vida rica que você nasceu para estar aqui. Presta atenção. Assim como o cara que construiu, o dono do Need for Speed Carbon, ele sabe todos os atalhos, todos os hacks, todos os macetes para ganhar qualquer corrida. O teu pai, o Todo-Poderoso, que criou todo esse universo e nos colocou aqui na Terra, ele literalmente tem todos os hacks, todos os atalhos que farão você manifestar a vida rica que você deseja. E ele deixou acoplado dentro de você a sua poderosa faculdade mental, chamada intuição, que é o mapa que te fará pegar os melhores atalhos, os melhores hacks, baixar atualizações, baixar novas configurações e uma mentalidade de riqueza para você manifestar a vida rica que você merece, as manifestações que você quer. Então, o Todo-Poderoso deixou a intuição para você. E o que é a intuição, Mítico? Em resumo, é a voz do todo dentro de você, do seu Pai Celestial. Então, quando você usa a sua intuição intencional, é o que você vai aprender aqui, você literalmente hackeia a sua realidade e manifesta as coisas mais rápido. Vou dar um exemplo. A sua intuição tem meios que você não conhece. Uma certa vez, antes de eu vir para esse campo, eu estava em outra cidade. E a minha intuição literalmente me teletransportou para esse campo que eu estou hoje. E me mostrou eu dentro de uma barraca azul e eu vi as montanhas ao abrir a barraca. E nesse teletransporte, a intuição falou que eu iria ficar 1 mês nesse campo alojado. Para que, Mitchell? Limpeza e atualização. Ok. Quando chegou um dia antes de eu sair do local que eu estava, o que aconteceu? A intuição literalmente me guiou para mandar mensagem para o dono desse campo. Ao mandar mensagem, ele falou, pode vir. E depois a gente acerta. Ele nem falou sobre valor de investimento. Olha que loucura. Peguei o número do cara na internet, que é o senhor Simão, e ele falou, pode vir, depois a gente acerta.
E o paradoxo é que, naquele hora, não tinha entrado capital na empresa. E até para vir, eu perguntei ao todo, e agora o que nós fazemos? Que é a minha intuição dentro de mim. Ele falou, mande mensagem para uma aluna sua e peça para ela adiantar o pagamento que ela vai fazer. E eu fiz, e ela mandou. E o todo é tão poderoso que ele tinha me mostrado 2 livros que a gente iria trazer, e a gente pegou parte desse capital e investiu nesses 2 livros. Então a gente começou a vir. No meio do caminho, o BlaBlaCar que a gente pegou, o que foi que aconteceu? Ele nos deixou em uma cidade onde faltava ainda 47 km para chegar no câmbio aqui. E já era tarde da noite, e o capital que restou foi apenas R$ 57. E não tinha entrado o capital na empresa. Só que o todo tinha me falado que ele me colocar aqui, e ele me colocou. Como o Uber que ele colocou precisava de algo que eu tinha para ele se libertar de uma amarração de 15 anos atrás, onde ele estava se sentindo depressivo, falta de amor, onde ele estava literalmente se punindo. E eu vim literalmente servindo a esse Uber. E quando a gente chegou aqui no campo, ele simplesmente falou: eu vou colocar aqui e depois você executa o investimento quando o seu capital na empresa cair. Então veja, o mapa da intuição, que é o próprio todo em nós, tinha me teletransportado para esse campo. E quando chegou aqui no campo, ele falou: você vai ficar aí sem investir nada. E eis-me aqui sem investir nada. E veja, olha que loucura. A intuição, literalmente, que é o todo dentro de mim, dentro de você, tem meios que a gente não conhece. Coloca as pessoas certas no lugar certo, para que nós realizamos aquilo que intuitivamente ele nos falou. Porque afinal, o que é intuição, Mitch? Já te falei, é a voz de Deus em você. Mas eu vou te dar uma conotação heróica sobre a intuição. A oração é você ligando para Deus. E a intuição é Deus ligando para você. Imagina essa cena. Lembra da metáfora do Need Carbons? Que você ligou pro dono que fez o Need for Speed Carbon e ele te deu medo de pegar o atalho? A intuição é literalmente Deus te dando uma ligação para você pegar os melhores atalhos, para você saber o que falar, Saber qual cliente prospectar, saber qual produto colocar no mercado, qual o nome do produto, saber se deve entrar no negócio ou não. Então a sua intuição ela te revela as coisas antes que aconteça, para que quando acontecer você soubesse que tinha acontecido. A sua intuição vai te livrar de todo erro, de todo mal. Ah, Mitchell, como é que eu vou sempre acertar? Deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de te contar esse segredo. Você acredita que Deus sempre acerta? Eu tenho certeza absoluta que sim. Agora, antes de eu te contar esse segredo, eu vou fazer mais uma pergunta. Você acredita que Deus sabe de tudo? Eu tenho certeza que sim. Agora eu vou te contar um segredo. Todos os avatares, seres altamente espiritual que usam a sua intuição intencional, que é a voz de Deus, eles percebem que até o que iria dar errado já deu certo. Vou dar um exemplo. José, do Egito. Olha que loucura. José seguia sua intuição, que é a voz de Deus acoplada em nós. E os seus irmãos venderam ele como escravo. Só que isso era um erro, uma falha. A sua intuição, que é a voz de Deus em nós, fez o quê? José virar governante do Egito, aonde aquele erro se transformou em uma bênção múltipla, milionária, múltiplas vezes mais do que o erro. Quando você está seguindo a sua intuição, ela literalmente faz o erro se tornar bênção. Porque para Deus, até o que ia dar errado, já deu certo. Em Romanos 8 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo ao seu propósito. Eu resumo isso tudo falando apenas assim. Até o que ia dar errado, já deu certo. Quando você está seguindo essa intuição, você hackeia a sua realidade e literalmente pega atalhos que você não pegaria sem seguir a sua intuição. Hoje eu vou te dar 3 métodos de você ampliar a sua intuição de forma quase que instantaneamente. Por que quase, Mitchell? Simples. Porque você vai ter que ter pelo menos uma microação
para dar o próximo passo e seguir a sua intuição. Esses 3 métodos, o mais poderoso é o terceiro, que mais de 2.000 pessoas estão usando para desenvolver uma intuição aguçada, baixar uma intuição literalmente ampliada em 100 vezes mais, estão manifestando vendas de apartamento, estão manifestando promoções, estão abrindo seus negócios, estão baixando uma nova realidade do ser que ela quer ser. Então, assim como outras pessoas estão usando esse terceiro método, você vai ter a oportunidade única para também usar essa ferramenta e ampliar a sua intuição e fazer os pedidos que você quiser, deseja. Vamos lá. Primeiro método, faça perguntas abertas. O que é perguntas abertas, Mitchell? É toda aquela pergunta que faz você imaginar a resposta para responder. Perguntas fechadas são aquelas que só podem responder com sim ou com não. Perguntas abertas faz você abrir o leque de possibilidades para responder, faz você imaginar a resposta. Se eu perguntar, qual é o sonho da sua vida? Você vai ter que imaginar para me responder o sonho da sua vida. Se eu perguntar qual é o seu nome, você vai ter que imaginar o seu nome para me responder. Se eu perguntar qual é a cor do seu carro que você tem ou quer manifestar na realidade 3D, você vai ter que imaginar o carro na tela da sua mente para me responder. Esse é o primeiro método de você desenvolver a sua intuição, que é a voz de Deus em você. Lembre-se, a intuição é quando Deus liga para você. E Deus pode te dar os melhores hacks, atalhos, estratégias e pensamentos imaginativos para você manifestar a realidade rica que deseja. É literalmente real isso. Segundo método, você começar a meditar para ouvir a sua intuição. Literalmente a meditação, ela silencia os pensamentos turbulosos que você tem no dia a dia. Ela literalmente, além de fazer você ouvir a sua intuição, ela te faz ter mais autocontrole, mais energia, mais disposição, e você baixa coisas diretamente do reino na sua consciência. Quando você está meditando, você literalmente coloca a sua imaginação para criar as infinitas possibilidades de uma nova realidade. Você adentra dentro de um filme, de uma nova realidade. A meditação literalmente vai te fazer ampliar a sua intuição e literalmente ter uma intuição altamente poderosa que vai te falar, pega esse atalho aqui e quando você pegar, você vai encurtar a sua vida rica, as suas manifestações, as suas realizações. Começa a meditar, começa a literalmente viver a partir de uma vida intuitiva. Tem 2 modos de viver a vida. Uma é pela razão, é olhando as coisas físicas e dizer que não pode mudar, que é impossível. Segundo modo, é intuitivamente, que é a voz de Deus em você. As coisas que para o homem são impossíveis, para Deus é sempre possível. E você tem acoplado dentro de você a sua intuição, que te dá a capacidade de realizar o que quer com velocidade. A sua intuição vai te fazer pegar atalhos que você nunca imaginou antes. A sua intuição vai te fazer literalmente ter produtos que vendam de forma mais leve, mais fácil. Vai te fazer pegar os melhores caminhos. Imagina você estar numa floresta onde você não sabe a saída. E intuitivamente a sua intuição começa a te guiar. E o que você iria ficar pelo menos uma semana ou um mês para sair daquela floresta, você sai em 2 dias. Ou até mesmo em 3 dias. Ou, mais rápido ainda, naquele primeiro dia, você seguiu a sua intuição. Foi a intuição que fez Moisés pegar o cajado e abrir o mar vermelho. Senão ele iria morrer e todos os outros que estavam com ele. Foi a intuição que fez Abraão se tornar paz de multidões. Foi a intuição que fez Davi derrubar Golias. Foi a intuição e é que faz qualquer ser avatar espiritual encarnado ou desencarnado realizar grandes manifestações em curto período de tempo. A sua intuição é a voz de Deus. É Deus ligando para você. Oração é você ligando para Deus. E a sua intuição é Deus ligando para você. Esse é o segundo modo.
Medite para ouvir a sua intuição. Terceiro modo, o mais poderoso de todos, é literalmente a nossa ferramenta, que tem mais de 1.000 usuários que usam. São empresários e pessoas comuns que usam para baixar a nova realidade, baixar um novo nível de consciência em si mesmo, transferir consciência de outros avatares espirituais, que faz literalmente ter promoções, vender apartamentos que fazia mais de 10 anos que não vendia, vender fazendas, ganhar mais clientes, se tornar mais magnético, se tornar mais um ser espiritual, ouvir a voz de Deus com mais intenção, ter encontro com Deus, e etc, etc, etc. A nossa ferramenta, ela literalmente, ela não é só para sua intuição. Ela é para o que você quiser pedir. Você literalmente faz os pedidos que quer e recebe aquilo. Então você pode pedir que a sua intuição seja literalmente ampliada em 1000 vezes mais e que vá crescendo gradativamente. Você, além de pedir que a sua intuição seja ampliada, você pode fazer os seus múltiplos pedidos. E eu vou te dar uma condição agora, imperdível. Primeiro, eu te desafio a testar a nossa ferramenta e ver por conta própria, em 72 horas, você ter uma nova realidade, uma nova energia, uma nova percepção e manifestar um novo nível de autoconfiança, um novo nível intuitivo. Use a nossa ferramenta e veja, em 72 horas você manifestar uma nova realidade, um novo nível de energia. E você vai ter, literalmente, 7 dias para testá-la. Aonde, se nesses 7 dias você não vê, isso é impossível, você não vê resultados mensuráveis, resultados manifestados, você pode pedir o seu investimento de volta. E a gente devolve sem burocracia nenhuma. Além da ferramenta que você pode fazer os seus pedidos, você vai receber acesso à nossa escola X Evolution, que é pelo reino, onde você vai ter diversos treinamentos liberados para você. Eu te desafio a ir na descrição agora e clicar no link da ferramenta, o famoso botão mágico. Ver a microaula que está lá para entender mais sobre a ferramenta, ver os diversos testemunhos de pessoas manifestando em 72 horas, manifestando uma nova realidade, um novo nível de autoconfiança, promoções, venda de apartamento, etc, etc, etc. Até pessoas desempregadas, ao usar o nosso famoso botão mágico, recebeu o que pediu. Pessoas recebendo Pix de clientes, pessoas abrindo seu empreendimento. Então, se funciona para eles, por que não funcionaria para você? Baixe a nossa ferramenta, o famoso botão mágico, e crie uma nova realidade. X Evolution, pelo reino. Eu sou o Mitchell, e em verdade eu te digo, você e Deus é um só, e nada nem ninguém pode te parar. Vá na descrição e crie sua nova realidade, agora. Como a morango também.